estão todos? Espero que estejam em casa, guardadinhos. Caso tenha necessidade de alguém sair, tome as medidas preventivas, usem máscara. Ao voltar para casa, usem o álcool em gel. Por favor, lavem essas mãos, evitem aglomerações, tá certo? Bom, estou eu aqui, professor João Paulo, em substituição da professora Gorete, que se ausentou por essa semana, tá? Então, eu vim aqui também continuar discutindo estratégias de introdução com vocês. A professora Gorete, nas últimas aulas, tratou também dessa abordagem, no entanto, fazendo menção às leis e tudo mais, e hoje eu venho com uma outra estratégia de introdução, que é justamente usando autoridade e contextualização filosófica. Em primeiro plano, vamos entender o que é essa autoridade. Bom, quando eu falo em autoridade, eu estou falando em alguém que é estudioso, que é pesquisador, que tem um domínio científico sobre determinada área. Por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa. Por mais que eu leia, por mais que eu tenha curiosidade sobre o novo coronavírus, sobre a Covid-19, e possa falar sobre isso, os sintomas, as formas de prevenção, como eu falei para vocês no começo do vídeo, mas o meu conhecimento ainda vai ser um conhecimento muito raso em relação a essas questões de infecção, a essas questões de vírus. Então, isso quer dizer que eu não sou autoridade para falar do coronavírus, tá certo? E quando é que alguém é autoridade? Quando é um pesquisador, quando é um estudioso, quando ele se dedica parte da sua vida em analisar, em estudar certos fenômenos, certos eventos, tá certo? Então, quando eu faço uso na minha introdução de uma autoridade ou de uma contextualização filosófica, eu estou mostrando que o meu argumento, que a minha tese, ela é interessante porque ela é embasada na ideia de outras pessoas que pensam similar a mim. Tá? Então isso faz com que o meu texto ele torne-se rico de modo cultural. Ele fique culturalmente mais rico, tá? Fazendo com que a nossa nota na competência 3 ela seja um tanto elevada, já que eu estou trazendo o meu baú cultural para o meu texto. É importante frisarmos que a simples menção de uma corrente filosófica, de uma corrente teórica, não vai fortalecer o meu texto. A gente tem que ter muito cuidado quando diz para trazer uma área, alguma fala, alguma conclusão de algum estudo, de alguma área de conhecimento para o meu texto. A simples menção não vai fazer com que o meu texto evolua em questão de pontuação. Eu devo contextualizar com o meu argumento. Eu devo fazer uma soma. Eu tenho um argumento, eu tenho a citação, eu tenho a fala, eu tenho o resultado de um estudo de um certo teórico, de um certo filósofo, e eu vou juntar com a minha argumentação, tá certo? Então, como a professora Gorete falou no vídeo anterior sobre a questão da intertextualidade, a questão da contextualização, não basta eu trazer a frase do filósofo tal qual, como ele falou, e lançá-la, jogá-la no meu texto. Isso não vai garantir êxito no desenvolvimento da minha redação. Tá? O que vai garantir, de fato, o que vai fortalecer a minha nota é a contextualização. A integração entre a filosofia trazida e o conjunto de argumentos que eu estou desenvolvendo ali, tá? Porque senão, minha gente, o texto vai ficar muito raso, vai ficar sempre naquela ideia de senso comum. Nós temos um exemplo aqui bastante claro, né? Observem só nessa frase aqui. Emile Durkheim definiu fato social como tudo aquilo que é coletivo. No Brasil, a pluralidade cultural de nossas regiões faz de nosso país um espaço multicultural. Mas há uma desigualdade de acesso aos bens culturais, sendo necessária, portanto, uma discussão sobre tal fato. Percebam que nessa frase aqui, a gente traz a experiência, a gente traz a fala de Emile Durkheim, né, que fato social é tudo aquilo que é coletivo. Então, o autor do texto trouxe a fala, mas ficou apenas nela, colocou um ponto final e já começou a sua discussão. Não houve a contextualização de informações, então isso não é legal fazer. Observem esse outro exemplo aqui. Compreendido como tudo que é coletivo,
O fato social, sob a ótica do sociólogo Emile Durkheim, engloba as influências sofridas pelos indivíduos e que, como resultado, constroem padrões comportamentais comuns a um grupo. No que tange à cultura, a principal marca do Brasil é a pluralidade, que permeia todas as regiões e se torna uma marca. Contudo, mais do que isso, o que se observa em contexto geral é que as desigualdades sociais refletem e constroem os principais desafios da democratização cultural, visto que determinadas manifestações não só pertencem a grupos específicos, como são usadas para marcar a posição de prestígio em que se encontram seus respectivos adeptos. Percebam que o autor desse parágrafo aqui, ele fez o uso da mesma citação. No entanto, ele trouxe uma contextualização. Nós temos aqui a tese dele, a ideia de que o acesso aos bens culturais, apesar do Brasil ser um país multicultural, mas esse acesso é muito limitado. E ele fez essa argumentação, ele construiu a sua tese a partir da fala de Emile Durkheim. Percebam que a fala do filósofo, do sociólogo, ela não ficou solta. Apesar de ele ter copiado, a gente percebe isso por causa do uso das aspas, apesar de ter copiado a frase do sociólogo tal qual ele falou, mas houve a contextualização. Então, esse tipo de construção é que vai fortalecer o seu texto, não só a sua introdução. Essa estratégia aqui, ela não é usada apenas na introdução, mas ela vai fazer parte de todo o seu desenvolvimento. Quando eu trago um argumento contextualizado a partir de referências de autoridade, a partir da contextualização filosófica, eu estou atribuindo ao meu texto a fala do outro, a fala de quem é especialista em determinada área de conhecimento. Vale lembrar que essa estratégia foi muito usada no Enem 2017, quando tratou dos desafios para a democratização cultural no Brasil. Muitas redações que tiraram 1000 pontos usaram essa estratégia na sua introdução e foram bem-sucedidas. Mas é sempre como eu falei aqui para vocês, não basta trazer a frase pela própria frase. Há uma necessidade de contextualização, de integrar essa autoridade ou esse contexto filosófico, essa fala filosófica, dentro do meu argumento, dentro da minha tese. Isso sim é que vai fortalecer e fazer do seu texto um texto melhor, uma pontuação melhor, tá certo? Se liguem aí nas nossas dicas, deem uma leitura no nosso material. No próximo vídeo trataremos do tema da semana, tá certo? E eu venho pedir a vocês aí que deem um like nesse vídeo, tá bom? Apesar de não ter sido aqui a famosa professora Gorete, mas eu acho que eu mereço um like também. E siga nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @Projeto Argumentar, seu cérebro na ponta do lápis.